Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá a todos, eu sou o Pedro Filipe, bem-vindos a mais uma rúbrica do Vamos Falar de FUN. Desta vez sou só eu e o Alexandre, portanto vamos ver o que é que isto vai dar agora. Eu vou passar a explicar qual é o objetivo deste novo formato. Portanto, o nome vocês já viram, chama-se Top 10 ou uma coisa parecida, porque na realidade não vai ser nem um Top 10, nem um Top 8, nem um Top 12, vai ser aquilo que nós quisermos. Foi-nos dada essa rédea e essa carta branca. E o objetivo é falarmos de pilotos, de marcas, de chefes de equipa, de carros que nos marcaram, e que é a nossa opinião, não é? Que é aquilo que nós vemos como os melhores de sempre, ou pelo menos aqueles que nós nos lembramos. E pronto, não passa disso mesmo, são as nossas opiniões. E antes de passar a palavra ao Alexandre, queria só relembrar a todos e a todas, agradecer aos nossos patronos e patronas do podcast, continuem a apoiar, porque é necessário pagar as contas. E pedir-vos que subscrevam os outros canais, todos os canais do VFF1, o NASCAR, o NBA, etc., o WRC, porque tudo isso ajuda, tudo isso é importante para nós. Vamos ver como é que vai correr esta primeira edição, este primeiro programa. Agora vou passar a palavra ao Alexandre, portanto eu peço já desculpa pelo que ele vai dizer. Portanto, Alex, agora chuta a bola para o teu campo. Bem, olá a todos. Eu fui obrigado a fazer isto com o Pedro Filipe, porque não havia mais ninguém disponível hoje. Portanto, mas antes que depois, isto é giro, depois comentem as vossas opiniões. E eu queria dizer, antes que os choramingas venham dizer, não houve lógica nenhuma sobre porque quais são os melhores ou piores. Não há nenhuma regra se são 10, se são 7 ou são 5. É a nossa opinião daquilo que sabemos. Uns são dos anos 50, outros dos anos 2000. É a nossa opinião. And I really don't care quem discordar ou não. E se lembrarem mais alguém que efetivamente merecia estar aqui, façam favor depois meter nos comentários se a lembrar muito de outros, quer dos bons, quer dos piores. Isto dos bons vamos despachar depressa. Aqui os bons é interessante. Olha, os piores é... Eu trouxe um copo para as lágrimas dos choramingas, portanto eu vou beber as lágrimas dos choramingas. Já está cheio. Já choraram, na verdade. Nós temos aqui, só para vocês depois poderem seguir, quando estiverem a ver isto, especialmente no YouTube, poderem ir direto. Quando estiverem a rever pela terceira vez e quiserem mostrar a alguém só a parte de um piloto, nós trazemos aqui um PowerPoint que tem tudo a ver com o high budget deste podcast e a nossa capacidade de mexer nestas coisas. Então vamos arrancar para o primeiro, que eu acho que para mim é um dos óbvios, que é o Pedro Filipe, é um dos favoritos do Pedro Filipe. Sim. E começo eu. Portanto, é um piloto que eu tive o prazer de ver iniciar e acabar a carreira. O senhor Schumacher, que teve, e vamos começar sempre pelos números, nos bons e nos maus, que é para as pessoas perceberem só que tipo de coisas estamos a falar. Ele teve 17 anos, ou 17 épocas na Fórmula 1. Começou em 91, que só a maneira como começa dava quase um episódio. Teve na Jordan, na Benetton, na Ferrari, e quando se chateou voltou para a Mercedes, para fazer figuras tristes, tirando aquela pole position no Mónaco, também não sabem como. Ele disputou 308 corridas, pós-millennials, antigamente não havia 24 corridas por época, havia 16, mais ou menos, portanto, 308 corridas, foi muita corrida. Teve 91 vitórias, 755 pódios, portanto, basicamente, em metade das corridas em que teve foi ao pódio. Teve 78 pole positions, 77 voltas rápidas. E é curioso que nós vamos ver aqui entre os melhores pilotos que uns têm mais pole position, outros têm mais voltas rápidas. Fez 1566 pontos, grande parte da carreira dele não eram os 10 primeiros que pontuavam, eram os 6 primeiros.
e não havia 25 pontos. Portanto, ganhou 7 campeonatos do mundo, 94, 95 com a Benetton e depois 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 pela Ferrari. 99 não foi, porque ele teve um acidente e o Costo Irvine, que é um dos meus ídolos, não foi capaz de ganhar a porcaria do campeonato do mundo. Teve quase. Passando para coisas giras sobre o Schumacher. O Schumacher teve uma carreira um bocadinho diferente. Ele teve uma boa carreira nas categorias inferiores. Deu nas vistas. Ganhou o Hakkinen, foi um dos grandes rivais em Macau de uma maneira que já antecipava o que aconteceu em 94 e 95 no final das épocas. Mas foi claramente uma pessoa que teve uma carreira não tão esmagadora como outros que vamos falar, mas que deu nas vistas nas categorias inferiores. Limpou basicamente no carro na Alemanha, limpou o chão com os adversários todos. Não o fez da forma convencional, porque foi para o Junior Team da Mercedes e andou com aqueles carros muito giros. Quem vai ver a Sauber antes de fazer as figuras tristes que faz hoje. Grupo C, tinha o Grupo C, tinha os Mercedes espetaculares que competiam com os Jaguars com a pintura roxa muito gira. O Schumacher também aí começou de uma parte porreira, já que foi com o Warwick que começou a fazer aquelas coisas porreiras, aqueles toquezinhos assim à malandro, e o Warwick tentou rearranjar o nariz. Eu acho que ele teve que fazer um rally paper pelas boxes nessa tarde. Acho que fazer um rally paper fugir. O que é que eu me lembro do Schumacher que eu acho que é importante para quem efetivamente não acompanhou a corrida? Ele levava, para ele não lhe interessava o que é que era fair ou não, o que interessava o que é que estava nas regras. Ele era conhecido por levar os carros ao limite da sua capacidade. Foi um dos pioneiros, tal como outro piloto que vamos falar, de levar o fitness, a capacidade física dele ao limite. Foi dos primeiros pilotos que começámos a ver a sair dos carros impecável, como se fosse capaz de fazer mais uma corridinha. Era uma pessoa que era muito mau para os adversários, para os companheiros de equipa, mas era conhecido por dar prendas a todos os mecânicos dele, não era dos do colega de equipa, saber os nomes das pessoas todas, e tinha uma capacidade que fez, quer na Benetton, quer na Ferrari, que era ser um líder, para além de ser o piloto número 1. Ele fazia com que toda a gente trabalhasse para ele, e há muitas histórias que provam isso, desde sair do Mónaco e ir, não ter logo avião, e ir em helicóptero e meter-se a conduzir só para conseguir fazer. Na altura havia treinos, podia fazer treinos, e portanto ir para Fiorano para dar mais umas voltas com o carro para melhorar, porque ele, quando começa em 96 na Ferrari, ao contrário da coisa pode parecer estranho, também demoraram ali 5 anos para ser campeões. É curioso que ele tem um recorde muito giro, porque o irmão dele, o Ralf Schumacher, que agora esteve na berra para outros assuntos que não interessam nada, foram os únicos 2 irmãos que ganharam corridas na Fórmula 1 e os únicos a conseguirem acabar uma corrida em primeiro e segundo. Uma coisa que eles conseguiram em mais 4 corridas, e isto é um recorde muito giro para se ter como família. Ele teve, tal como eu estava a brincar, e depois o Pedro Filipe pode dizer outras coisas sobre o Schumacher, está envolvido em acabar 2 finais, de tentar ganhar 2 campeonatos do mundo, assim com os toques, assim, do tipo, em 94 dá assim um toquezinho no Will, que é um bocado duvidoso. Eu continuo a dizer que a culpa é do Will, podia ter esperado mais um bocadinho. Tentou fazer a mesma coisa com o Jacques Villeneuve, não lhe conheceu tão bem, mas pronto. Ele sempre teve apenas uma coisa na cabeça, que era ganhar. Outro pormenor interessante de estatística, para não dizer as coisas óbvias sobre o Schumacher, desde o Grande Prémio do Estoril, que era só para falarmos do Estoril aqui pelo meio, né? Desde 1992 no Estoril até 1998 no Mónaco, ele nunca foi batido pelo companheiro da equipa quando os dois acabavam uma corrida. Pensem nisto, a quantidade de anos que ele teve em que nenhum dos seus colegas de equipa, e não eram todos alojados, não eram todos alojados, nenhum deles o conseguiu bater. E isto prova o tipo de piloto que o Schumacher era, e foi dos primeiros pilotos a preparar as coisas ao milímetro. Quando foi para a Ferrari, levou basicamente as pessoas todas da Benetton com ele. Ele basicamente passou a ser havia o Jean Todt, que era o líder pequenino, e havia um bocadinho mais alto, a Schumacher, que passou a ser um símbolo body shaming. 8 minutos e já estamos com body shaming, meu. Um símbolo da equipa. Não era o gajo mais elaborado, não era, e não é. O senhor ainda é vivo, embora a gente não saiba bem o estado de saúde dele.
Era o gajo mais elegante, usava assim umas roupas estranhas, lá no paddock. Teve também a honra, como todas as pessoas que são importantes, de levar assim, um puxa-orelhas do Senna, que é sempre um sinal. Acho que é preciso ser uma lenda. Aumenta o nosso estatuto quando o Senna dá o trabalho de nos puxar as orelhas, especialmente em público. Pá, independentemente de todos os defeitos que ele tinha. Para mim, o que eu mais me lembro do Schumacher é que era daqueles pilotos. Eu lembro-me de uma vez em Espanha em que ele à chuva deu basicamente uma lição de condução a toda a gente. E mesmo quando não teve o melhor carro, para mim ele fez sempre a diferença no sentido que, um bocadinho como vemos hoje com o Max, quando o RB não é o melhor, é que ele fazia sempre o melhor possível com o carro que tinha. E atenção que ele ganhou 2 campeonatos com a Benetton, que é discutível se era o melhor carro na altura. Aliás, o carro de 94, pelas 3 pessoas que o conduziram durante a época, o Leto, o Verstappen, pai, e quem é que me falta? Quem é que conduziu mais o carro? Acho que foram 3 que conduziram o carro naquela época. Epá, não me lembro. Todos eles disseram que o carro era inguiável. E, portanto, ele foi campeão do mundo com o carro que era inguiável. Inguiável como os mortais, não é? Portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa ao senhor Schumacher. O que vou acrescentar vai ser muito pouco e não vai ser muito positivo, porque assim, eu não sei se tu estás a falar do Schumacher ou não, mas o teu micro continua a ser da Temu. Portanto, temos aqui um problema de som de vez em quando, mas também as pessoas já estão habituadas. Isso é uma assinatura, isso é uma sim, é de marca. A gente vai fazer no Natal vamos fazer uma coleta aí para te oferecer um microfone para tu poderes participar como deve ser. Eu, em relação ao Schumacher, obviamente, tudo o que o Alexandre diz é inegável, são dados, são factos, é um dos melhores de sempre. Está na luta, estatisticamente então, é um dos melhores de sempre, mas eu confesso que é por causa do Schumacher em 96 que eu deixei de ser fã da Ferrari, deixei de usar o meu casaco, que eu prometi que já vou trazer ao podcast e trazer um dia destes, porque nunca gostei do estilo, reconhecendo obviamente todo o talento, toda a sua capacidade, mas a minha introdução ao Schumacher é realmente na Fórmula 3, em Macau, na guia, quando ele faz um break test ao Hakkinen na reta. E eu lembro-me perfeitamente da história. O Hakkinen desbardalha-se todo e o Schumacher ganha a corrida. Pá, eu, como sou um menino comparado com o Alexandre, um gajo gosta das coisas um bocadinho mais... Mais uma vez, quem é que era a opção? O Hakkinen é que bateu. Claro. Quem bate para trás é culpado, desculpa lá. Mas eu tenho... Mas lá está. Voltamos àquela conversa de eu gostei de estar vivo para ver o Schumacher correr, porque vi-o ao vivo, obviamente, no Estoril, e não gostando do personagem, não gostando do estilo, questionando muitas das suas manobras, epá, não há nada a dizer, quer dizer, o tipo é realmente fantasticamente bom, muito, muito bom, os números não deixam mentir. Mas há histórias do Schumacher, começa a pisada que ele leva em público do Senna, é memorável, depois não levou uma pera, como o teu favorito Irvine, mas era visto pelos adversários com muito respeito, e eu realmente só tenho pena, já disse isto em alguns episódios do podcast de quarta-feira. Tenho pena que ele tenha voltado à Fórmula 1 para sair pela porta pequenina, porque aqueles anos entre, creio eu, 2010, 11 e 12, creio eu, que é quando ele volta, aquilo realmente já não era nada. Eu sei que há ali o objetivo de ajudar a Mercedes, foi na Mercedes que ele começou na Fórmula 1, que era da escola da Mercedes, mas tive pena que isso tenha acontecido, porque não merecia. Espero que outros pilotos que estão ainda no grid e que têm um palmarés semelhante não façam a mesma asneira dele. Mas é assim, Schumacher, pronto, não tenho nada a acrescentar. É verdade, o Schumacher participa num dos momentos mais memoráveis da minha vida enquanto fã de Fórmula 1, foi na parabólica do Estoril, foi ultrapassado por fora, por um senhor chamado Jacques Villeneuve, mas também que estava habituado a virar para a esquerda, mas a parabólica... O Villeneuve ainda hoje fala disso. E eu falo ao Villeneuve e falo eu. E vou falar até ao fim dos meus dias, porque eu estava lá, sobretudo, porque eu estava na bancada H, portanto, que é no final da reta da parabólica, aliás, na entrada da reta. Há coisas que tu não podes desver. E quem vê aquilo, nunca mais Aliás, eu acho que essa deve ser um bom modo para acabarmos da parte do Schumacher, é lembrar que 2 pilotos fenomenais, como o Villeneuve e o Montoya, que não teve não ficou com o mesmo palmarés do Villeneuve, é que ambos, quando dão entrevistas, falam sempre do Schumacher. Portanto,
A capacidade deste senhor de irritar os outros. Como se diz, o Schumacher vive na cabeça deles sem pagar renda. Certo. E na realidade eu acho que o Schumacher estava absolutamente a borrifar para eles. Serem eles a outro qualquer, era absolutamente indiferente. Mas para eles... O Schumacher era um ciborgue, quer dizer, o gajo não era humano. As emoções dele, a única vez que eu vi mesmo zangado é em Spa, quando ele quer fazer a folha ao Coulthard. De resto, não me recordo de um episódio que ele tenha tentado agredir alguém ou passar-se com alguém fora do carro. Antes, pelo contrário. Acho que até teve bastante bonomia, bastante calma em muitos momentos. Mas, Alexandre, a gente já vai com um quarto de hora e já estamos a 15 minutos a falar do Schumacher. Isto começa a fazer... Vamos para o próximo, que é o teu favorito. O Luís não é o meu favorito de sempre, não é? O meu piloto favorito de sempre, como toda a gente sabe, chama-se Gilles Villeneuve, que havemos um dia de falar, vamos um dia falar nele aqui com certeza. Que é os melhores, Pedro Filipe, é os melhores, não é? Aqueles que tu gostas. Agora é a minha vez. O Fábio, o senhor engenheiro, faça favor, não me interrompa, que agora é a minha. O teu Fábio vive no meu coração, sem pagar a renda também. Pronto. Então, o Luís, vulgarmente conhecido como Lewis Hamilton, ou Sir Lewis Hamilton, é um jovem nascido em 85, precisamente no ano da primeira vitória da Ayrton Senna na Fórmula 1. Ele nasce em Stevenage, nos arredores de Londres, e rapidamente se torna um fenómeno do karting, apesar do pai ter 4 empregos para conseguir sustentar aquela paixão dele. Como todos devem calcular, terá passado momentos que, quer eu, quer o Alexandre, não sabemos o que é, porque temos esta cor da Europa do Norte, portanto ninguém nos vai propriamente discriminar, mas terá passado por momentos, digo eu, nada simpáticos, pelo menos as descrições que ele e o pai vão fazendo. Mas vamos em números. Portanto, o Alexandre jogou a manilha e eu vou jogar o as, porque contra factos não há argumentos. E eu nem sequer vi os pontos que o Hamilton fez, porque foram mais que o Schumacher, com certeza. Nem sequer vou começar por números que não... Isso é bater em mortos, não vale a pena. Então vamos apenas aos números puros e duros. O número de corridas, 354 grandes prémios. Só o Alonso é que tem mais, neste momento, só o Fanan. Tem 105 vitórias. Não há ninguém que chegue perto. O Schumacher com 91, creio eu, não é? Portanto, acho que o Schumacher já não vai bater este recorde, infelizmente. Mas não está para isso. Tem 104 pole positions. 104. Ainda me lembro quando o Senna era o rei das poles. E o Senna fez 60 e tal, não é? 60 e poucas pole positions. Já vamos ver. Tu já vais dizer a seguir. Tem 202 pódios. Portanto, 202 pódios em 354 corridas. Tu é que és um engenheiro, Alexandre, é mais de metade. Não é? Acho que consigo fazer essa conta de cabeça. 60 e tal por cento. Eu não sei, eu não faço ideia. Números para mim só me interessa o que vem a seguir. Não, o que vem a seguir não é o que vem a seguir, é o outro a seguir. Tem 67 voltas mais rápidas. Isto sim, não é o que tem mais, acho que o Schumacher tem mais do que ele. Mas depois tem, para ti, Alexandre, 7 campeonatos. Isto é um número que interessa, 7. E não tem 8. É o mesmo. Sim, o Schumacher tem 8 também. Mas não tem 8 campeonatos. Portanto, o culto do Luís, para mim, não existe. Ele tem 8. Tem 7, peço desculpa. Esses 8 que... not my champion, hashtag not my champion, pode ir pregar para a freguesia que eu não quero saber deles. Tem 7 campeonatos. E é claramente um piloto que teve apenas em 2 equipas. Na McLaren, onde iniciou a carreira em 2007, e passou para a Mercedes em 2013, onde tem tido as performances que nós temos visto, sobretudo até 2020, 2021. O Lewis Hamilton, das coisas que eu mais admiro nele foi a capacidade de perseverança que ele teve, sobretudo nas fórmulas inferiores, apesar de ter tido o apoio da McLaren. Mas eu acredito que não tenha sido nada fácil, sendo um miúdo negro dos arredores de Londres, sem dinheiro, como outros pilotos, diga-se, como por exemplo Fernando Alonso, não teve apoios praticamente de ninguém, é uma família bastante modesta, e conseguir chegar onde chegou. Mas lá está, não pertencendo ao culto do Luís, ao culto da última batata do pacote, da última Coca-Cola do deserto, há que reconhecer que o tipo é realmente fenomenal quando o carro está de feição. Porque a grande crítica que eu lhe faço 2 grandes críticas, aliás, uma dentro da pista e outra fora. Uma dentro da pista é quando aquilo não está de feição, parece que amua e esquece que tem o talento todo lá. Portanto, em vez de tentar fazer de uma má situação uma coisa menos negativa, ele parece que desiste, não quer continuar.
E a outra crítica que eu lhe faço fora da pista tem a ver com coisas que ele diz, que é um bocadinho o ser Calimero. Pá, isso a mim chateia-me. Não sejas Calimero, tu tens 7 títulos mundiais, és, em termos de números, o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1. Pá, não acredito que haja assim tanta gente a querer te prejudicar, porque tu tens um culto à tua volta que, pá, quem dera muitos líderes religiosos, não é? Portanto, o Lewis Hamilton, por exemplo, outra coisa que eu não partilho, o gosto da moda que ele tem, nem música, não faz o meu género. Epá, mas o que eu quero saber é o que ele faz com o capacete posto. E com o capacete posto... Eu acho que nisso estão completamente de acordo. Eu acho que nisso vocês estão muito parecidos. Sim, temos Nenhum de vocês roupa. percebe nada de aspectos de moda, nada. Estão iguais. Sim, os conhecimentos de moda acho que estamos muito iguais. A diferença é que ele tem muito mais dinheiro do que tu, portanto... Um bocadinho mais. Era mais fácil. Tem um bocadinho mais. Eles pagam um bocadinho mais de impostos do que eu também, mas pronto. Pois, já não sei. Mas é assim, o Lewis Hamilton é claramente um dos melhores pilotos de sempre, se não melhor. Está, em termos de números, os números falam por si, mas também as épocas são maiores, a longevidade das carreiras é maior, a fiabilidade dos carros é maior. Portanto, nós vamos comparar aqui pilotos, vamos pôr pilotos nas mesmas listas, que é a mesma coisa dizer quem é que foi melhor, o Pelé, o Maradona ou o Messi. Quer dizer, isto não são discussões que às vezes são um bocadinho estéreis, mas lá está, como isto é o nosso podcast e a gente faz o que a gente quer, pá, olha, temos pena. Vamos lá. Eu sobre o Luís agora, eu queria saber se o Alexandre tem alguma coisa de positivo para dizer. Se não tiveres a dizer nada positivo, passamos para a frente e tu não enxovalhas o rapaz. Eu não vou enxovalhar. Na pista, para mim, é indiscutivelmente um dos melhores pilotos de sempre. E não é só porque teve sempre bons carros. Não, porque também não teve sempre bons carros. Porque o companheiro de equipa dele também tinha um bom carro, assumindo que eram iguais. E a maneira como ele, quando está para aí virado, literalmente limpa o chão com os outros todos. E mais uma vez estamos a falar de um piloto que nas categorias inferiores teve grandes resultados. Sim, ganhou quase tudo. Portanto, não aparece aqui, não foi nenhuma surpresa, não foi por acaso. E há muitos outros pilotos da Fórmula 1 que dominaram as categorias inferiores e depois não tiveram estes resultados. Alguns nem pódios têm, não é? É indiscutivelmente, e será sempre mais, não seja pelos números, especialmente se as pessoas forem inteligentes e compararem, perceberem que as épocas eram diferentes, mas será um dos melhores pilotos de sempre da Fórmula 1 e daqui a 100 anos, quando houver qualquer coisa que não seja o YouTube e seja qualquer coisa implantada no nosso cérebro, ele de certeza que vai aparecer à mesma. O que vai acontecer daqui a 100 anos? Será de certeza um dos melhores, considerado um dos melhores. Sem dúvida. Isso não... Vamos passar para o próximo. Vamos. Pronto. O puto belga. Vamos falar do Lando Norris. Mas qual o Lando Norris? É o puto, carinhosamente, tu chamas de puto belga. Carinhosamente. O puto holandês nascido na Bélgica, de seu nome Max Verstappen. E que nós incluímos nesta lista não só pelos números, mas pela maneira como entrou na Fórmula 1. Completamente de acordo. Vamos aos números. Começou em 2015 e ainda continua na Fórmula 1, para desagrado dos seus rivais. Até agora correu na Toro Rosso e na Red Bull, que é mais ou menos a mesma coisa, só que é a equipa B e a equipa A. Fez 207 corridas à época em que eu tirei estes dados. Teve 62 vitórias, 71 pódios, 40 poles, 33 voltas rápidas, 2.989,5 pontos. E quando eu tirei isto, ele já se tinha sagrado 4 vezes campeão do mundo. São números impressionantes para quem ainda só tem 26 a 27 anos. E porque é que ele já conseguiu isto com 27 anos? O Verstappen é o piloto mais novo de sempre quando fez a primeira corrida pela Toro Rosso. E que o Carlos Sainz era seu companheiro de equipa, curiosamente, na altura em que a Red Bull ainda sabia escolher segundos pilotos, ou primeiros, ou whatever. Por acaso, o Carlos Sainz, se calhar, foi o único que lhe bateu o pé até hoje. E ele foi o primeiro, estreou-se em 2015 na Austrália com 17 anos e 166 dias. Nesta corrida ele chegou a andar dentro dos pontos, mas desistiu devido a um problema no motor. Mas na corrida a seguir na Malásia, não só se qualificou em sexto, como acabou em sétimo e, portanto, já pontuou com 17 anos e 180 dias. E
Então bateu outro recorde. O que é que eu acho que temos de dizer sobre o Max Verstappen? Ainda espero que esteja longe de acabar a carreira. Ele, desde que apareceu até hoje, está-se a transformar cada vez mais num robô, como falámos do Schumacher. Um robô que não só esmaga os outros quando tem corridas à chuva e quando tem o melhor carro, mas que mostra que quando não tem o melhor carro, é resiliente e faz o melhor possível com o carro que tem. E disso é prova a quantidade de épocas que andou atrás da Mercedes, em que muitas vezes era segundo ou terceiro, que era o melhor lugar possível que ele conseguia ter. E eu acho que esta resiliência e capacidade de tentar fazer sempre melhor é o que ainda lhe vai garantir subir mais nesta pole de números, é porque enquanto ele tiver carro que assim o permita, vai continuar a estar nos primeiros lugares. E aliás, para quem ouvir isto aqui há 7 ou 8 anos, eu acho que o que eu mais me lembro do Max é que é um gajo que ganha uma corrida com 30 segundos de avanço para o segundo e acaba a corrida e já está a discutir isto os travões, estava aqui qualquer coisa mal. Yeah. Reclamar. Isto não estava e é mais uma vez uma pessoa, e isso são as provas quando ainda lhe tentaram dizer piadas, tipo que o Sérgio Pérez ganhasse uma corrida no México e ele disse, não me peçam isso, não vai acontecer, não há cá brincadeiras dessas. Portanto, é uma máquina de ganhar, é uma máquina de dizer aquilo que pensa, também é uma coisa rara, e ele aos 27 anos está com este nível de ser claro e saber o que é que quer, o que só é possível porque quem começa com 17 anos pode ter esta clarividência. Mais uma vez, fui um piloto que nas categorias inferiores, andou sempre lá em cima. Aliás, saltou, salvo erro, corrijo-me se eu estiver enganado, da F3 diretamente para a Fórmula 1. Aliás, há uma história muito engraçada que já contaram aqui no Vamos Falar de Fundo, que é, ele vai fazer um teste à chuva e dizem para ele andar mais devagar, porque senão ainda ia partir o carro, e a resposta dele é, mas ainda não estou a andar a 100%, ainda posso andar mais depressa mesmo a chover. Portanto, isto mostra um bocadinho quem é o Max Verstappen, que é uma versão infinitamente melhorada do pai. Sim. Infinitamente melhorada. E que eu digo sempre a brincar, espero ansiosamente que ele tenha um filho ou uma filha com aquele Piquet, porque será filho de um tetracampeão do mundo, neto de um tricampeão do mundo, sobrinho de um piloto de Fórmula 1, portanto, neto de outro piloto de Fórmula 1 do outro lado. A mãe do Verstappen também correu em karts com algum sucesso. Portanto, e era melhor do que o ex-marido. Se alguma coisa for hereditária, haja alguém que vai ganhar 8 campeonatos do mundo. Epá, pois, olha, eu não sei. Em relação ao Max e Paixão, não perdem muito tempo com estes óbvios. Eu diria que, lá está, eu estou feliz por estar vivo, por ver um piloto como o Max correr. Obviamente é um sobredotado, um piloto de mão cheia, mas eu espero que o filho que ele venha a ter com aquele Piquet vá para o MotoGP, que é para desiludir a família toda e haver ali o ser deserdado, etc. Obviamente que é um piloto que não é o meu favorito, nunca foi, nem está perto disso, mas eu estou farto de dizer, e vou voltar a dizer, a Fórmula 1 não é futebol, portanto nós não temos que odiar o nosso adversário para gostarmos do nosso piloto. Portanto, o Max, talvez, tu falaste de não ter o carro mais forte, 2021, eu creio que ele não teve o carro mais forte na segunda metade da época, e mesmo assim foi campeão do mundo, contra o Luís. Portanto, é realmente um piloto de mão cheia, consegue fazer coisas que outros não conseguem, inclusive o Luís e outros afins à chuva, e é realmente uma coisa fantástica de se ver. Apesar de gostar dele dizer o que pensa e tal, não deixa de ser assim um bocadinho um gajo às vezes parvinho, diz umas coisas assim um bocado estúpidas e tal. Todos dizem, não é? Mas aquilo irrita-me sobremadar, porque faz-me lembrar aqueles gajos no recreio da escola quando eu era puto. E se calhar é por isso que eu não gosto dele, se calhar tenho inveja, não sei, da facilidade com que ele faz as coisas. Mas sim, claramente indiscutível, para mim ele está nesta lista, não foi preciso o Alexandre convencer nem subornar-me para ele estar nesta lista, mas se calhar passamos a mais um, Alexandre.
Vamos. Eu queria só deixar aqui a minha reclamação formal, que não me deixaste meter o Irvine nesta lista, que eu acho que tinha... Não, o Irvine foi vetado, cada um de nós tem 5 vetos, isto é como nos júris nos Estados Unidos, cada um tem 5 vetos e o Irvine levou os 5 de uma vez, eu votei 5 vezes o Irvine. Acho uma vergonha. É mesmo assim. O próximo piloto da nossa lista é o Little Prost, portanto, o Le Petit Français. O Prost, para mim, foi talvez o primeiro... não era dos meus favoritos na altura, que eu era miúdo. Eu gostava muito do Villeneuve, depois gostei muito do Keke Rosberg. Mas tive o prazer, de, quando era miúdo, em 84, de o ver correr no Estoril e de ter estado um bocadinho ao lado dele uma vez no paddock antes do Grande Prémio. Sempre gostei do Alain Prost. Só que já estar ao lado dele porque era uma pessoa que era mais baixa do que tu. Sabe? Mais ou menos o mesmo tamanho. Eu tinha pai 10 anos, portanto, ele era um bocadinho mais alto do que eu ainda na altura. Mas eu também sou uma viga, não é? Mas eu acho que o Prost é um bocadinho, não vou dizer a ovelha negra dos campeões do mundo, mas é um piloto que muitas vezes nós nos esquecemos de mencionar nestes tops e nestas listas e não sei o quê, porque falamos muito do Senna, falamos muito do Max, do Alonso, do Luís, do Lauda, mas a gente esquece do Piquet, e depois esquecemos que houve lá um gajo que foi tetracampeão do mundo, não é? E vamos aos números mais uma vez então. Portanto, ele nasceu em 1955. O Prost está na Fórmula 1 entre 1980 e 1991, tem um interregno em 92 e volta em 93. Ele faz 202 grandes prémios, portanto, tem 199 arranques, mas tem 202 grandes prémios feitos. Tem 51 vitórias. Eu lembro-me uma vez no Estoril de ter batido o recorde do Jackie Stewart, de 28 vitórias na altura, e era uma coisa... eu lembro de me inspirar de falar daquilo como se fosse bater o recorde imbatível. Vejam onde o Luís está hoje com... Eu vou repetir, Alexandre, 105 vitórias. Portanto, o Prost, 51 vitórias, tem 33 poles, tem 106 pódios, que é mais de metade dos grandes prémios em que participou, tem 41 voltas mais rápidas e tem 4 campeonatos. 86, 87, 89 e 93. Sejamos justos que ele ficou em segundo lugar em muitos campeonatos e podia ter ganho. Exatamente. Sobretudo com o Piquet, creio que em 83, 83 ganhou o Piquet, 84 fica meio ponto do Niki Lauda. Portanto, ele em 85, ele é campeão, perdão, em 85, 86, assim é que é. 85, 86, 89 e 93. Não foi em 87, como eu disse, foi o Piquet. Mas os números realmente são avassaladores. Ele está na McLaren primeiro, estreia-se em 80, depois passa para a Renault, volta à McLaren, Ferrari, de onde é despedido, inclusivamente, em 91, porque era um tipo extremamente político, e depois vai para a Williams em 93, onde veta a entrada do Nigel Mansell ou do Ayrton Senna como companheiros de equipa. Portanto, um piloto extremamente polémico, muito político, aliás, não polémico, mas muito político, sempre a tentar arranjar maneira de puxar a brasa à sua sardinha. Um piloto que jogava muito nos bastidores, tinha muitos jornalistas que era amigo a quem dizia coisas para depois sair nos mídias. Como piloto francês, obviamente, os mídias franceses, aquilo era tudo ao ritmo que ele queria, tinha-os completamente na mão. Mas era um piloto de uma suplesse brutal, uma técnica de condução à chuva não. Ele à chuva não sabia guiar, por isso simplesmente. Aquilo era quer dizer, teve uma outra corrida boa à chuva, mas em 85 no Estoril eu lembro-me de vê-lo a penar, e eu estava lá, portanto, foi campeão do mundo esse ano, a penar para manter o carro em pista, tanto que acaba em aquaplaning no final da reta e desiste. Tem aquela célebre corrida em Donington, o Alexandre Scar vai falar, mas um bocadinho mais à frente, em 93, onde é completamente varrido pelo Ayrton Senna, mas com um carro bom ele era capaz de coisas realmente fantásticas. Ele tinha uma capacidade de desenvolvimento dos carros como poucos tinham. Todos os mecânicos que trabalharam com ele, o Steve Nichols, projetista da McLaren, no dizia, era realmente um tipo com uma visão estratégica e técnica muito, muito, muito grande, muito apurada, e conseguia transmitir aos engenheiros exatamente aquilo que precisava. Não vais dizer a alcunha dele? Não me recordo. O professor, exatamente, o professor. Eu acho que, pronto, nunca gostei muito de ver essa alcunha, porque lições propriamente não eram grandes lições, digamos assim. Ele teve um bom professor também chamado Niki Lauda. Não nos esqueçamos que ele teve 2 anos com o Niki Lauda na McLaren, e o Niki Lauda não está nesta lista, então menção honrosa apenas.
para nós não nos alongarmos mais no Prost, lá está, extremamente político, extremamente estratégico nas decisões que tomava. Não vou falar dele como chefe de equipa, que foi uma perfeita desgraça. Foi uma equipa com o seu nome, uma coisa horrível que nem sequer me quer lembrar, em que o nome Ligier ter que ficar ligado àquilo é horrível. Mas pronto, como piloto, um fora de série, 4 vezes campeão do mundo. Não há muitos, só há 3. 4 vezes campeão, com 4 títulos, creio que só há 3, não é? Que é o Vettel, o Prost e agora o Max, com 4 certinhos. Acho que são só eles os 3. Portanto, pertence a um clube digno de respeito. E Alexandre, diz-me tu, o que é que achas do professor? Vamos dizer as coisas giras do professor. Mas é que estás aqui, senão não precisava de ti, não é? Primeiro vai ficar para sempre na história da Fórmula 1 a rivalidade dele com o Senna. Segundo, o João Ramírez, que foi responsável da McLaren há muitos anos, dizia para comparar o Senna, que é quem adiante já que vamos falar a seguir, com o Prost, ele dizia uma coisa muito engraçada, que era, quando estavam os dois e era preciso fazer uma volta e na qualificação, o Senna ia fazer a volta 3 segundos mais rápido do que na altura. Atenção que na Fórmula 1 houve alturas em que a diferença entre o primeiro e o segundo era em segundos, não era em milésimos de segundo. Acho que eles usavam calendários mesmo, não é? Mas o que ele dizia a brincar era, o Senna vai lá e vai esmagar para o segundo classificado deve ficar 1 segundo de distância. Mas se entrar o Prost a seguir, que vai fazer, porque a qualificação nem sempre teve o formato que tem hoje, o Prost vai bater o primeiro lugar e vai ter a pole position por mais 10 milésimos, porque ele só é preciso 10 milésimos, só vai fazer. E para mim o que eu vou ter sempre na memória do Prost vai ser, além da política, de jogar sempre com a política a favor dele, é que ele vai fazer sempre o suficiente, e especialmente nos últimos campeonatos dele, se era preciso um 4º lugar para ganhar, ele ia arriscar 0 e ia ficar no 4. Especialmente porque ele correu numa época, e ele perde os campeonatos no início da carreira, muito por problemas mecânicos. Aliás, ele leva uma vara do pique. Sim. Uma dos amargos que ele tem é com a Renault, porque ele fez grande parte da carreira no início das categorias inferiores com a ajuda da Renault e tem sempre um amargo de vida. Obviamente ganha depois com o motor Renault, mas não tem conseguido o sucesso com a Renault. E ele, conforme vai avançando cada vez mais na carreira, além de ser político, além de certa altura fugir do Senna, de votar os segundos pilotos, se era preciso acabar em sexto, era em sexto que ele acabava. Aliás, no último título dele, em 93, ele nas últimas corridas claramente andou ali sem grandes problemas. Ele podia ter ganho as corridas e não ganhou. Nem na qualificação ele se esforçou. Qualificou-se o suficiente para ter a certeza que ia ficar nos lugares pontuáveis. Portanto, era uma pessoa altamente calculista. E que a mim ninguém me tira a ideia que voltou à Fórmula 1 em 93. Em 92 ele não quis arriscar ali nem com a Ligier nem com ninguém. Volta em 93 só para ganhar mais um campeonato, só para dizer que era diferente do Senna e que ainda por cima era aquele tipo, ou me parece que é aquele tipo de pessoa que vai dizer, não, eu não estou nada preocupado com isto, nem estou a fazer nada, mas está-se a rir por dentro, estás a ver? Está-se a rir por dentro. É também um piloto que era conhecido por se fazer às namoradas mas isso são só rumores que a gente quando fizer a outra rubrica do Maria vamos passar para o próximo. Sim, mas eu acho que o Prost não fosse piloto de Fórmula 1 tinha sido engenheiro. Não sei, isto não é um elogio. A inveja não é uma coisa bonita. Vamos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo. Ayrton Senna. Da Silva. Vamos começar pelos números. Correu de 84 a 1994, infelizmente porque faleceu numa corrida em 1994. Correu pela Toleman, no tijolo da Toleman, correu pela Lotus, pela McLaren e pela Williams. Fez 162 corridas, mais uma vez volto a dizer que na altura não havia 24 corridas, eram mais ou menos 16. Teve 41 vitórias, fez 80 pódios, portanto mais ou menos 50% das corridas em que entrou, numa época em que os carros tinham montes de avarias, e portanto ele fez 80 pódios em 162 corridas, 65 poles, e isto adiante já que é uma das coisas que eu mais me lembro do Ayrton Senna, quando ele entrava, ele mesmo quando não tinha os carros de topo,
era sempre um candidato a fazer pole, e por isso eu há bocado disse que há aqui, entre estes os melhores, há quem tenha muitas voltas rápidas e há quem tenha muitas poles. E claramente para mim o Senna, mais do que ganhar corridas, para mim era um homem da qualificação. Ele tinha sempre aquela volta, havia sempre metade da época em que ele tinha aquela volta, ele dizia que entrava, ele depois tinha aquelas coisas, foi o primeiro piloto, eu acho, a preocupar-se muito com a imagem pública, ele dizia que entrava num espaço só dele. Epá, eu acho que ele era muito bom na qualificação e sacava voltas na qualificação que estavam claramente para lá da capacidade do carro, especialmente numa altura em que ele ainda apanhou um bocadinho e, de facto, mesmo quando já não era permitido, dizia-se que havia assim, uns combustíveis diferentes para a qualificação e uns pneus mais bem equilibrados. Marosca? Nada disso. 19 voltas rápidas, 610 pontos, o que para a altura é uma coisa impressionante. 3 campeonatos do mundo, 88, 90 e 91, todos com a McLaren. Eu diria que em 2 deles com um carro, que um claramente era um carro dominador, embora o do Ferrari em 88 não estivesse assim tão longe como os números possam ser. Em 90 também ainda era um carro, claramente estava teve a luta com o Prost até ao fim. Foi uma luta entre os dois. Uma coisa que infelizmente hoje ninguém tem coragem, que é meter 2 grandes pilotos da mesma equipa que tenha capacidade para ganhar. Em 91 eu acho que foi a época em que ele ganhou já muito à conta dele e não só pelo carro. O que é que eu me lembro? Que já foi o homem de poles, as lutas dele com a FIA, com o Balestre, porque quem acha que a FIA é má hoje, o Balestre dizia publicamente que quem mandava era ele, e portanto ele é que fazia as regras. E mudava as regras? Ele mudava as regras? Mudava. Era o Prost, que também era francês. O Senna, uma coisa que eu também vou sempre lembrar, é que ele tinha a necessidade de ter um Némesis. Ele precisava de ter alguém que fosse o grande opositor. Ele tinha que se fixar em alguém. E o Prost fez durante muitos anos essa figura. Foi também um dos pilotos que começou a introduzir a forma física, o aspecto. Okay? Ele começa nos anos 80, ok? Meias brancas com sapatos pretos de sol era uma coisa normal. Ok? Calma. Eu acho que nunca ouvi de sapatilhas, de sandálias e meias também, mas esteve perto. Mas ele foi dos primeiros a começar a introduzir a forma física. Ele era foi dos primeiros também, ou então o primeiro a ter muito cuidado com a imagem pública. Era um símbolo do Brasil. Era um símbolo, ele fazia muita menção ao país dele. E foi o primeiro, também com algum benefício, a falar de alguns problemas do Brasil em público, entre os outros pilotos Obviamente que ele não vinha de nenhum meio, não era pobre, não obviamente vinha de um meio privilegiado, mas foi se calhar entre os muitos pilotos brasileiros que na altura existiam, o primeiro a falar muito das condições do Brasil, utilizar a sua imagem pública às vezes para isso, e a fundação que é criada, que ainda hoje existe, foi criada enquanto ele ainda era vivo. É verdade. E uma coisa que eu já falei, não vamos falar de fundo, para quem não viu o Senna correr, para quem não percebe porque é que ele tem séries e porque é que há filmes sobre ele, eu digo como o Jeremy Clarkson no Top Gear disse quando o filho perguntou porque é que era tanto hype com o Senna. Eu digo a mesma coisa, vão a YouTube, escrevam funeral do Senna e vão ver como uma nação inteira teve de luto por um piloto. 3 milhões de pessoas no funeral. 3. Uma coisa absolutamente impressionante. Eu acho que mais do que os números dele, eu acho que para mim a época mais fantástica dele não é que ele ganha o campeonato do mundo, é 93, em que ele tem um McLaren com motor fora. E que ainda ganha corridas. Ganha corridas. Eu não quero falar dessa corrida porque quem faz a melhor corrida aí é o Barrichello, não é o... Ninguém fala... Isso é como falarmos de Mónaco 84, a gente fala do Senna e fala do Stefan Bellof, portanto é parecido. É um piloto que, pela maneira como conduzia, como levava o carro muito para lá da capacidade dele. Há aquela história do Mónaco em que ele bate no muro e quando vão ver o muro de fato tinha sido arranjado e estava 20 centímetros mais para dentro. Isso é nos Estados Unidos. Acho que é de Detroit, creio que é Detroit. Era um mau perdedor e embora fizesse sempre a figura de bonzinho, ele também gostava de ir diretamente intimidar as pessoas que ele achava que iam fazer frente. E isso para mim também mostra que não há, eu digo sempre, não vamos falar de fundo, que não há campeões do mundo que não sejam egoístas, eles têm que ser egoístas. Para mim é um piloto que deixou memórias, não sendo eu um grande fã do Senna, deixou memórias pela maneira como conduzia de uma maneira, de facto eu acho que ele de vez em quando ia muito para além das capacidades do carro. Então na qualificação
ficávamos sempre... Eu pelo menos era miúdo, e quando o Senna entrava para fazer a última volta, porque o formato, como já dissemos, era diferente, eu estava sempre na expectativa de que ele ia dar uma abada, até em 93, então quando havia ali, quando era o Mónaco, estava molhado, de certeza que os outros borravam-se todos um bocadinho quando ele ia para a pista para a qualificação. Foi um piloto, de facto merece estar aqui nesta lista, e acho que vai estar sempre nas listas pela imagem que deixou. Eu concordo. Eu sobre o Senna não me quero alongar muito, até porque nós tínhamos planeado aqui um tempo para este podcast e já estamos a ver que isto vai, e vamos rebentar com o horário que estabelecemos, mas pronto. Mas há muitos dos maus que também vamos falar muito pouco. Não sei, porque os maus é onde está o humor, é onde está a graça. Pronto, mas em relação à Senna, só 2 ou 3 coisas. Tive a sorte de viver no Estoril durante os anos em que o Estoril, até ele falecer em 94, vi a primeira vitória dele ao vivo. Acho que ainda estou molhado desde esse dia. Mas ele tinha casa em Portugal. Ele tinha casa em Portugal. O NSX que anda por aí à venda de vez em quando, onde o NSX vermelho. Ele tinha uma casa na Quinta do Lago, no Algarve, e eu estou no Estoril, creio, ou nem Cascais. Peço desculpa. Mas a segunda cena sobre o Senna lá está, como eu gostava de estar na bancada H, eu não me lembro se foi em 89 ou se foi em 90, não me recordo do ano, em que eu posso dizer que na qualificação, na altura os cockpits eram mais baixos, portanto, para quem vê Fórmula 1 há tanto tempo, eles hoje em dia vivem numa roll cage autêntica, dava para ver as mãos deles, luvas vermelhas, normalmente, toda a cena, e a parabólica, lá está mais uma vez a parabólica do Estoril, que é para a direita, era uma curva bastante técnica, eu cheguei a ver o Senna a virar para a esquerda, portanto, em contra-brecagem. Tal era a velocidade, tal era o power com que ele vinha. Foi numa qualificação, não me recordo em que volta foi, não me recordo de 89 ou 90, mas esta memória nunca ninguém me vai tirar. Não sou das vivas do Senna, não pertenço a esse lote. Chateava-me bastante às vezes ouvi-lo falar, porque espero não chatear ninguém aqui, porque isto não é uma declaração polémica, mas quando ele vinha falar de religião e que Deus isto e Deus aquilo, a mim como fã de Fórmula 1 e como ateu praticante, quer dizer, fazia-me um bocado de impressão ele desresponsabilizar-se das coisas que poderiam acontecer. Infelizmente tem um ato não irrefletido, um ato planeado em 90 na primeira curva de Suzuka, em que ele disse que o que ia fazer, que era pôr o Prost fora caso ele estivesse à frente, mas lá está, o tempo dá-nos perspectiva, e eu hoje olhando para trás consigo entender o Senna de outra maneira. Continuo a não pertencer às vivas do Senna, mas posso dizer que sofri bastante e fiquei bastante zangado e chateado quando ele morre, porque realmente quando se perde um dos melhores que nós tínhamos visto até à data é bastante traumático até, que eu era um jovem ainda na altura, tinha apenas 20, ia fazer 20 anos ainda. Mais ou menos o aspecto que o Alexandre tem agora era o aspecto que eu tinha na altura, um aspecto muito mais bem conservado. Mas o Senna, claro, que tem que estar nesta lista. Eu, lá está, não sendo fã do Senna, consigo não votá-lo para aqui estar. Em termos de qualificação, 2 voltas que me recordo. O Estoril 86, creio eu, com aquela cronometragem da Longines que aparecia em baixo com números amarelos na RTP, e o Mónaco 91, creio eu que é aquela que toda a gente fala e conhece, creio eu que são as mais famosas. Mas sim, podemos falar também de Mónaco 84, mas como te disse, o Mónaco 84 recordo-me à chuva, em que o Prost ganha, recordo-me sobretudo do Stefan Bellof vir a apanhar o Senna. Portanto, essa seria realmente a grande história. Alexandre, vamos passar para o último piloto deste lote. Vou só dizer 2 coisas para lembrar do Senna. Claro. Em 93 ele corre para 1 milhão por corrida, porque está chateado do Ron Dennis não ter encontrado motores diferentes. E só para lixar o Mansell, acho que é para 94, não é? Ele queria tanto ir para o Williams, que achava que era o melhor carro, infelizmente aconteceu, que ele diz que corre de borla, só para lixar os outros, que estava disposto a correr de borla pela Williams. E, portanto, muda completamente o mercado de pilotos naquela altura, porque ainda por cima este era o tipo de pessoa, quando dizia aquilo, estava a falar a sério. Pois estava. O Senna, quando o Senna espirrava, toda a gente à volta se constipava, porque realmente ele tinha influência em quase tudo. Bem, mas como nós não falamos das namoradas do Senna, nem da vida social dele, que era o que o Alexandre realmente, na verdade, queria falar, mas eu não permiti, porque acho que é um assunto para outro tópico. Vamos passar ao último piloto deste lote, não é, Alexandre? O Fangio. O Fangio. Não é o último, é o penúltimo, aliás. É o penúltimo. Enganei-me.
Então, Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, argentino, correu de 50 a 58. Correu na Alfa Romeo, na Maserati, na Mercedes e na Ferrari. Ainda estávamos numa época em que os pilotos corriam por marcas. Mercenários. Fez, atenção que isto é no início da Fórmula 1, portanto haviam entre 8 a 12 corridas, já era espetacular. Portanto, ele fez 52 corridas, teve 24 vitórias, fez 35 pódios em 52 corridas, atenção. Fez 29 poles em 52 corridas, teve 23 voltas rápidas, fez 245 pontos e ganhou 5 campeonatos, 51, 54, 55, 56 e 57. Ainda hoje as pessoas com um bocadinho mais de idade do que eu e o Pedro Felipe, ainda hoje se diz, tens esta mania que és o Fangio, falarem com pessoas na casa dos 60 para cima, ainda muito, isto é uma coisa habitual de se dizer. Ele, quando ganhou 5 campeonatos do mundo, atenção que este recorde de 5 campeonatos do mundo demorou 46 anos a bater. 46 anos. E continua a ser o único piloto na história da Fórmula 1 que ganhou títulos por 4 equipas diferentes. Ele ganhou pela Alfa Romeo em 51, a Maserati em 54, 57, e portanto, e o resto pela Mercedes. Portanto, isto era uma altura em que é verdade que houve aqui algumas coisas estranhas, porque às vezes os pilotos podiam mudar durante a corrida e, portanto, ele também ganhou aqui uns títulos porque sacava o piloto, o carro variável, sacava o piloto. Companhia de equipa? Sim, o companhia de equipa. Aqui chegaram a haver 3 por cada equipa, portanto, havia sempre um que só lá andava para ver se o carro chegava ao fim, para se os outros precisassem. Pá, a verdade é que ele tem o número da maior percentagem de vitórias na Fórmula 1. E voltamos a dizer o que dissemos ao início, estamos a comparar épocas completamente diferentes. Não é? Hoje não seria possível alguém, porque o carro avariou e saltava para dentro do carro do outro. Ele também tem da maior percentagem de poles. Agora, ele teve toda uma vida. Ele começa muito... Isto estamos a falar de 3 épocas. Ele aos 40 e tal anos na corrida ganhava campeonatos. Ele ganhou muitas outras corridas. Estamos a falar de uma época em que os pilotos eram pilotos da marca e, portanto... Havia poucas corridas, não é? Os campeonatos eram curtos. Eles eram pilotos e entravam em tudo o que era corridas. Portanto, o que é que nós podemos dizer sobre o Fangio? Era uma figura maior. Ele era de ascendência italiana e teve muito tempo em Itália. Ele era o dono da concessão da Mercedes na Argentina, chegou a envolver-se na política, chegou a ser raptado quando foi o Grande Prémio de Cuba, antes de Fidel Castro subir ao poder. Ele foi raptado durante o Grande Prémio de Cuba. Foi talvez o primeiro piloto a não ser só piloto e ser um relações públicas. Ele passou o resto da vida a ser relações públicas e há imensas imagens dele a conduzir os seus carros antigos durante décadas a seguir em grandes prémios, a mostrar que ainda era capaz de os conduzir. É claramente uma figura, e uma das razões que eu quis que ele tivesse aqui não foi só os 5 campeonatos do mundo, ele para mim é um símbolo da Fórmula 1. É um símbolo do que é um piloto que ganhou corridas em todas as categorias em que se envolveu. Claramente. Eu Fangio, lá está, é aquele piloto que vive no imaginário, é daqueles pilotos que eu gostava de ter visto correr, gostava de ter sido seu contemporâneo, se bem que na altura não tínhamos a facilidade que temos hoje de ver corridas e ver tudo o que os pilotos fazem. Mas lembro-me do meu avô falar neste nome. Não entendia, não compreendia, não sabia. Depois comecei a ler umas revistas e a ler uns livros e tal, e lá percebi quem era este senhor dos 5 campeonatos. Já ouvi alguns podcasts, ouvi-o nos últimos tempos sobre o rapto dele no Grande Prémio de Cuba, que é uma coisa delirante. É ouvir e compreender que os tempos eram realmente outros. Vivíamos outra época, mas era uma época em que a mortandade dos pilotos era muito elevada. Portanto, todas as semanas, todas as corridas que havia, sobretudo de fórmulas, de carros abertos, de rodas livres, morriam pessoas, ficavam feridos, morriam espectadores. Portanto, havia toda uma vivência diferente do desporto automóvel na altura. E ele passou incólume no meio de tudo isto e teve adversários, Moss e outros, Hawthorne, Peter Collins é baterista, não tem nada a ver com isto.
Realmente, Ascari, creio eu, não é? No 1950. Sim, Farina. Farina. Portanto, estamos a falar de um piloto que não teve propriamente... Pá, aquilo era uma... Lá está, se fosse uma banda, seriam todos músicos de peso. E o Fangio não poderia deixar de estar nesta lista, até porque, como o Alexandre diz, durante muitos anos era o gajo com 5 campeonatos. E foi preciso a gente esperar até 2003, não é? Que o Schumacher faz o seu quinto, creio eu, 2003, 4, não, 2002, para igualar, não é bater, é igualar. Portanto, vejam bem a quantidade de anos que demorou. Portanto, era assim, é um piloto que eu gostava de ter visto correr. Há umas histórias curiosas sobre ele, sobretudo no que toca às negociações com as equipas. Não se esqueçam que ele era argentino, portanto ele não vivia propriamente, vivia em Itália, mas ia muitas vezes à Argentina e às vezes quando voltava já não tinha equipa ou já alguém tinha mudado os planos e lá tinha que ir Aliás, ele. uma das provas que era um piloto que pensava muito à frente foi que um dos prémios, quando ele acaba com a Mercedes, um dos prémios que ele quis ter foi ser o importador da Mercedes para a Argentina. Obviamente, porque pensou no futuro também. No futuro para sempre. Claro, exatamente. Claro. Sim, Juan Manuel Fangio, e era, não te esqueças, era um grande ídolo do Ayrton Senna, e com ele partilhou muitos momentos em pódios e em momentos e que fazia o Senna muito feliz, e o Senna falava muito disto, falava muito do seu apreço e do seu apreço pelo Fangio. Porque, mais uma vez, ele ganhou a vida a ser relações públicas. Ele não Exatamente. só falava italiano pela sua ascendência e, obviamente, espanhol, como aprendeu a falar inglês o suficiente para se safar. E era altamente respeitado mesmo pelos concorrentes. Portanto, não havia ninguém, mesmo o Sterling Moss, com quem ele teve batalhas épicas e das quais ele saiu quase sempre vencedor, até nem o Sterling Moss lhe conseguia gabar todo o talento, e não só, mas também como era um cavalheiro. Dito pelo Sterling Moss, que o Fangio era um cavalheiro, era dentro e fora da pista. Era, obviamente, duro, era um adversário muito difícil, mas não deixava de ser um piloto limpo e correto, portanto. Obviamente, bonzinhos são os que ficam em segundo normalmente, mas sim, gostava de ter visto este piloto correr. E agora deixamos para o fim desta lista, podemos avançar, Alexandre, aquele que eu gostava muito de ter visto correr, chamado Jim Clark, dito pelos seus contemporâneos, inclusive por Fangio, não seu contemporâneo, um pouco anterior, o melhor piloto que ele já viu correr alguma vez na vida. Portanto, isto aí podem ser hipérboles, podem ser exageros, eu não nego, mas é unânime o apreço que os seus companheiros de paddock tinham por este homem, extremamente calado, ao contrário de mim e do Alexandre, que falamos pelos cotovelos. Muito bem visto e respeitado. Portanto, vamos aos números. Jim Clark, ele nasceu em 1936, na Escócia. Infelizmente faleceu em abril de 1963, portanto morreu bastante novo. Ele está ativo na Fórmula 1 entre 1960 e 1968. Lá está, é uma época em que a gente vai falar dos números da Fórmula 1, mas o Jim Clark tem uma carreira em tudo o que é categorias, inclusive de Rally, Indianápolis, tudo o que tivesse Fórmula 2, infelizmente ele morre no corrida de Fórmula 2, extra-campeonato. Portanto, tudo o que tem 4 rodas e um motor, esta malta na altura guiava. E não era só o Jim Clark, eram todos os pilotos. Stewart, Hill, todos guiavam tudo o que tivesse 4 rodas. Portanto, vamos a números. Portanto, ele faz 73 corridas, tem 72 arranques, ele ganha 25 grandes prémios, 25. Portanto, ele na altura é batido apenas pelo Jackie Stewart, que obviamente mantém-se ativo até 1973. Tem 33 pole positions, nada mal. Tem 32 pódios. Tem 28 voltas mais rápidas. E ganha 2 campeonatos em 1963 e 1965. Sempre na Lotus. Ele era o menino querido do Colin Chapman, fundador da Lotus e diretor de equipa, dono de equipa, etc. Atrevo-me a dizer, pelo menos na história da Fórmula 1, que eu me recordo, que eu conheça, talvez não tenha havido um duo tão próximo, nunca tenha havido um diretor de equipa que tenha tido um piloto tão próximo de si e o tenha acarinhado e tenha tido uma relação tão cúmplice com ele. Poderá ter havido outros, mas se calhar não tão próximos, e morre apenas com 32 anos. Portanto, um homem com 32 anos ganha 2 títulos e tem estes números.
o que seria se ele se tivesse mantido vivo e tivesse continuado a correr. Não sei se seria o Jackie Stewart tricampeão do mundo, seria Jim Clark com 5 ou 6 títulos na altura. Ele ganha em Indianápolis, inclusivamente, ganha em Indianápolis as 500 milhas, portanto não é para todos. E era realmente um homem, filho de pastores da Escócia, um homem extremamente simples, extremamente calado, e até o Alexandre, vou roubar este Alexandre que ele me disse aqui em off, era o único piloto que, tirando o capacete, parecia que estava sempre penteado. Portanto, daí o Alexandre ter aquele estilo, aquele risco ao lado, estilo Jim Clark, para passar a ser o Jim. Extremamente incrível. Portanto, um piloto que eu adorava ter visto correr, sobretudo quanto mais o tempo passa, mais leio, mais vou sabendo, mais vou aprendendo, mais vou ouvindo sobre ele. É daqueles que eu gostava de, se houvesse uma máquina do tempo, gostava de voltar atrás e vê-lo correr. Agora passamos ao momento cómico com o Alexandre. Sobre o Jim Clark. Já disseste. Jim Clark. A única coisa que eu sei sobre o Jim Clark é... isto é curioso, falaste do Mike Cotton e é engraçado ver... Reparem, sobre estes pilotos nós não temos a quantidade de informação, nem de conteúdo, imagens e fotografias que temos sobre, somente a partir dos anos 80. E o que é engraçado é ver muitas fotografias do Jim Clark e tu falaste do Mike Cotton, e é engraçado que se tu mudasses as roupas, pareciam atuais, a divertirem-se com companhias femininas bonitas, enquanto numa altura em que era normal aparecerem companhias femininas bonitas, como se isso fosse um crime, e o facto de ele ter montes de fotografias em que está sempre com o seu aspecto impecável, mesmo depois da corrida, me cheira que havia ali algum tipo de preparação de coisas de corridas. O que claramente me vê sempre a imagem sobre o Clark, e é mais normal nos pilotos desta época, que ele não ganhava só na Fórmula 1, ele ganhava em tudo aquilo que se metia era sempre altamente competitivo. A ligação dele à Lotus, para quem não sabe, se calhar quando fizermos isto para as equipas, e é para ficar já a saber que eu vou lá meter a Lotus, deixa de tretas, é que a Lotus não fazia propriamente carros que se preocupassem muito. Eu gastei os 5 vetos com o Irvine, agora faz o que tu quiseres. A Lotus não fazia propriamente carros cuja segurança fosse a sua primeira preocupação. Aliás, nem já nos anos 90 isso aconteceu. Portanto, muito menos aqui. A imagem que eu tenho do Clark é ganhar em tudo o que se metia, e grandes imagens com o seu cheiro com o seu bigode impecavelmente e o cabelo impecavelmente penteado, que claramente aquilo era montado, porque ninguém saía das corridas, pegava o capacete, e numa altura em que se ainda hoje cospem óleo, na altura que bebiam óleo a sério, muitas fotografias em que eles basicamente têm uma cor no sítio em que têm, aqui está branco e todo o resto está cheio de óleo, então claramente era orquestrado para passarem essa vida, que na altura não era um crime, passarem essa vida de glamour e de playboy. Não era, e até havia uma coisa engraçada, que era eles passarem o paddock, aqueles pilotos, o Stewart, o Hill, Clark, passavam grandes temporadas juntos em vilas que alugavam no sul de França ou não, com as famílias, portanto, todos juntos nos mesmos sítios, em que partilhavam, creio eu, a piscina. Não sei se partilhavam mais alguma coisa ou não lá entre eles, mas o que é certo é que havia uma camaradagem um pouco diferente daquilo que há hoje. Hoje em dia sabia que podiam morrer na próxima corrida. Exatamente. E eu queria só mencionar o Jim Clark. Portanto, o Jim Clark tem um acidente em Hockenheim, portanto, no traçado antigo, que já não existe, e ele tem um acidente com o Fórmula 2, e a primeira pessoa, das primeiras pessoas que chega ao pé daquilo que resta do carro dele, ao pé e dele próprio, porque tem bastantes mazelas, é um dos seus melhores amigos, um senhor chamado Graham Hill, que era seu companheiro de equipa na Lotus, e que também participava nessa corrida de Fórmula 2, se eu não estou enganado. E é ele que tem que vir com o corpo. Portanto, a realidade era completamente diferente daquilo que é hoje. Não estamos a falar de uma dureza emocional que hoje nós, ai meu Deus, que horror. Mas aqueles pilotos já estavam habituados àquilo. Eles sabiam que, pondo o capacete, se poderia ser a última vez. Mas fala de coisas boas. Se hoje achamos fenomenal a vida dos pilotos de Fórmula 1, de andarem pelo mundo inteiro, naquela altura, andar pelo mundo inteiro não é a facilidade que é hoje. Não? Chegas ali à Portela, tens voos para o resto do mundo, era uma coisa
muito diferente e não se reservava pela net os hotéis e portanto era uma vida, A net na era altura, uma vida que estava ao alcance de poucos. a net na altura era dial-up, era um bocadinho fraco, não Era era? dial-up. Não fazia. Era pombo correio. Era ver bom correio, é verdade. Não, mas nós agora vamos parar por aqui este top 10 hoje. Estes são os 10 melhores. Não, vamos continuar numa próxima oportunidade os outros 10, Alexandre, porque nós estamos a ceder claramente o nosso tempo, portanto vamos deixar os outros 10 para o próximo episódio, mas eu queria fazer aqui uma ressalva a pilotos que não mencionámos aqui, mas poderíamos ter mencionado, para dar graça ao chefe, por exemplo, não é? Podíamos ter mencionado quem? Está-me a faltar... Quem? Piquet. Sim, o Nelson Piquet, pois, esse senhor, podíamos ter mencionado o Piquet. Ao outro que também está... Fanan, podíamos ter falado do Fanan também, mas infelizmente, pronto, chefe, há de ficar para outra... Falamos quando acabar a carreira, quando o Fanan acabar a carreira, em 2050, falamos. Quando o Alonso acabar a carreira. Bom, mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Nós vamos voltar em breve com mais um episódio de um top 10 ou uma coisa parecida, em que vamos falar daquilo que para nós são os piores pilotos. Lá está, isto não foi um top 10 hoje. Falamos já hoje, porque é que estás a falar assim? Porque estamos a ceder já o nosso tempo e vamos fazer vamos cortar aqui e depois vamos continuar e as pessoas vão perceber depois porquê. Portanto, nós vamos ficar por aqui agora hoje. Fiquem atentos, porque a segunda parte vai sair em pouco tempo, sobre aquilo que para nós, nossa opinião, é só nossa, minha e dele que está aqui ao meu lado, são os piores de sempre. Podem mandar as vossas bocas, os vossos comentários. Eu sou um bocadinho insensível a eles, mas respeito. Portanto, vamos ficar por aqui. Voltamos em breve com mais um top 10 ou coisa parecida. Alexandre, obrigado. E até breve.